citações e as referências de cientistas feitas pelo famoso Fonteles, e, de fato, todos os cientistas que ele cita são membros da Pontifícia Academia para a Vida. E vocês podem verificar isso se tiverem a pachorra de ir ao site do Vaticano para encontrar lá a Pontifícia Academia para a Vida. Bom, houve muitas provocações aqui interessantes. Eu queria dizer que, ao agradecer, que é um privilégio, de fato, poder participar aqui desse dia de debate. E acho que eu fiquei pensando aqui, enquanto as pessoas falavam, que talvez uma das capacidades humanas mais interessantes seja a capacidade de não obedecer, de desobedecer, como fez o Flávio em relação às orientações da Margarete, né? Para mim, infelizmente, ela não deu nenhuma, então eu vou falar o que eu quiser, né? Bom, mas eu fiquei imaginando o seguinte: imagine o que seria do Ocidente se tivesse obedecido à Igreja Católica. Imagine onde é que nós estaríamos nesse momento, não é? Então, eu fiquei pensando isso, que maravilha a gente desobedecer, não é? Eu acho que isso é muito bom. Bom, mas, como uma boa católica, eu vou ser comportada. Eu trouxe um texto aqui, vou tentar fazê-lo mais rapidamente, mas, enfim, vamos ver se eu consigo. Acontece que eu estava pensando no que trazer para falar aqui, e me caiu nas mãos, domingo, a Folha de São Paulo. Não das mãos, mas nas mãos. E aí, 2 artigos do Caderno Mais falavam do Papa, né? Um dos artigos do Papa atual. Um deles é do Hélio Gaspari, e aí ele falava da volta a séculos anteriores. E aí é muito interessante, e tem uma... Bom, no texto do Gianotti tem uma figura, assim, muito interessante, porque só não tem a fisionomia do Papa, é só da cintura para baixo, e está lá o sapato do qual o Hélio Gaspari falou no texto dele. Então, o Hélio Gaspari centra-se num detalhe curioso e muito interessante, que é o báculo usado por ele, pelo pontífice. Então, ele conta que ele abandonou, e tem lá a figura dos 2 báculos, sabe o que é, né? Aquele bastão lá que o Papa usa. Então, ele diz que ele abandonou o báculo que foi usado pelo Paulo VI e pelo João Paulo II, e que tinha nele uma figura até esteticamente muito interessante, feita por um artista e tal, que é a figura de um Cristo sofredor. O Bento XVI recuperou uma peça antiga que muito significativamente foi usada por Pio IX. Quem conhece um pouco da história da Igreja sabe que Pio IX foi quem escreveu o famoso Sílabus, que condenou a modernidade, né? Bom, enfim. Então, o Gaspari chama a atenção também para elementos, não só para o báculo, mas para elementos da indumentária do pontífice, que indicam poder e mesmo vaidade. Ele fala lá como é que ele troca lá a cruz. Então, para cada cerimônia, ele usa lá uma cruz diferente e tal, umas mais bonitas que outras. Bom, o texto do Gianotti comenta um discurso proferido pelo Papa na ONU, em sua recente e controvertida visita aos Estados Unidos, porque foi realizada no contexto das eleições presidenciais americanas, e o Papa celebrou nos jardins da Casa Branca o seu aniversário, cantando lá o Happy Birthday to You, todo feliz, escutando. Bem, o que diz o Gianotti? Ele diz que o Bento XVI submete as relações políticas às relações morais, a uma ética familiar da qual, no discurso dele, nem mesmo as ciências escapam. Comenta Gianotti: na proposição do Papa, e aí eu cito, se as ciências trazem enormes benefícios para a humanidade, vai tudo na linha do que os meus companheiros de mesa já falaram, ele diz: se as ciências trazem enormes benefícios para a humanidade, assim como males gigantescos, por que é? Não é porque ela se engana, é porque alguns aspectos de suas aplicações desobedecem claramente à ordem da criação, tanto contradizendo o caráter sagrado da vida humana, como violando a identidade natural da pessoa e da família. Está aí o projeto
despontificado. Não é? Eu acho que está claramente definido aqui. E o Gianotti termina o seu artigo, e aí eu cito novamente, dizendo o seguinte: agora, ao invés do controle politicamente acordado pela sociedade, está legitimada a força daqueles que estão com a verdade. E eu acrescento a verdade no singular, não é? Bom, esses dois textos me remeteram a outras reflexões que são devedoras da análise do catolicismo feita por uma francesa e um francês, que são o Émile Poulain e a Danielle Hervieux-Léger. E também a reflexões, às quais eu vou depois, do pensamento feminista contemporâneo. A primeira reflexão diz respeito às relações ambíguas e tensas entre o catolicismo e os ideais modernos. O Poulain criou uma categoria muito interessante, mas não vou falar sobre ela porque o tempo não dá, que é a do intransigentismo. Ele classifica o catolicismo, né, com esse conceito do intransigentismo, que é como que a incompatibilidade entre valores do ideário moderno e o ideário católico. Mas, Poulain, numa obra que eu acredito que se possa dizer já clássica, que é de 1987, Liberté, Laïcité, ele, infelizmente, não tem praticamente nada traduzido aqui no Brasil. Ele dedica toda uma parte do livro à mutação cultural pelo fato da religião se tornar objeto de ciência. No capítulo 15 desse livro, ele trata da operação científica de redução do objeto. Enquanto objeto de pesquisa, a religião é, então, arrancada à autocompreensão gestada internamente pelos próprios agentes religiosos. A ciência moderna, diz ele, nasceu de uma ruptura com o universo religioso cristão. O objeto religião passa, então, a inserir-se num campo de disputa entre ciência e religião, uma vez que, como já disse, é uma autointerpretação da religião pelos próprios agentes religiosos, inclusive com, toda uma bibliografia teológica para dizer o que é a religião, não é? Bem, Poulain contava nas suas aulas lá na École, muito interessantemente, que quando ele fez a sua tese sobre a história da Igreja Católica, ele teve um problema com a Igreja porque a Igreja achava que tinha que pôr, no momento da publicação, o nihil obstat, né, que é o nada obsta, quer dizer, não há nada nesta obra que seja contrária à fé católica, que é o que a Igreja faz nas obras de teologia. Mas, como ele tratava de história da Igreja, a Igreja se sentia proprietária dessa história, que, portanto, não podia ser contada a não ser com o selo, com o aval da instituição, sem reconhecer, então, que ali se tratava de um texto acadêmico que seria julgado pelos pares dentro da academia e não por algo externo à própria ciência, não é? E aí, Poulain, lembrando o nosso querido Weber, diz: não há ciência senão num mundo desencantado, né? Bom, Danielle Hervieux-Léger, ela, ao discutir o que ela chama de crise de plausibilidade sem precedentes do discurso público da Igreja, ela faz uma distinção muito interessante entre as intervenções da Igreja em matéria de moral pública e de justiça social e aquelas que dizem respeito à vida privada, em particular, evidentemente, no domínio da sexualidade. E aí ela diz o seguinte, que enquanto as primeiras, quer dizer, as questões de moral pública e de justiça social, têm uma boa recepção para a opinião pública, as segundas são percebidas como um abuso de poder. Embora a autora se refira à realidade francesa, também no Brasil essa distinção de recepção pode ser reconhecida. Eu sou integrante de Católicas pelo Direito de Decidir. E nós discutimos muitas vezes essa questão, interrogando-nos sobre a legitimidade ou não da intervenção pública da Igreja Católica nos debates que se dão na sociedade, né?
evidentemente que a nossa preocupação é a incidência desse discurso sobre os direitos das mulheres. Esse é o nosso foco, especialmente no campo da reprodução e do exercício livre da sexualidade. Qual era o nosso problema? O nosso problema era a invocação da laicidade, com a qual nós concordamos. Porém, qual era o incômodo que nós tínhamos? Era exatamente, para não falar como Juvenal Antônio, era justamente, não é, o reconhecimento de uma contradição. Quer dizer, durante os anos 70 e 80, a Igreja Católica esteve presente de uma maneira impressionante, agora ela volta, né? Mas era impressionante a presença católica, não havia tema para o qual não se chamasse um bispo para falar, os casaldáligas de saudosa memória, não é? E todos os outros que a gente conhece, não é? Ora, nessa época, nenhuma consideração era feita em relação à possível infração do princípio democrático e constitucional da separação igreja-estado. No entanto, após o processo de democratização política, alargou-se o campo das questões colocadas em discussão no espaço público brasileiro. E aí, problemas relativos à sexualidade, às condições de realização livre e autônoma da reprodução humana, alcançaram o debate nacional. E aí, claro que a Igreja continuou no espaço público, colocando aí também as suas proposições em relação a esse campo. Vem então, e aí a Igreja se coloca, claro, contrapondo-se à compreensão desses temas, muito especialmente pelas feministas. Bom, aí vem a invocação do Estado laico, né? Aí para dizer, não, é legítimo que a Igreja esteja aí publicamente falando desses temas, tal, ela tem que falar só para seus fiéis. Talvez se possa mesmo dizer, e a Betânia fala isso também num texto dela, que foram os conflitos e tensões geradas pelo embate entre o pensamento católico nessa área e o pensamento feminista que fizeram emergir na cena brasileira o argumento da defesa do Estado laico. Como o Pierucci também lembra num texto, a laicidade, a famosa laïcité française, que na França é do senso comum, não é invocar-se, era um termo muito distante da cultura e do vocabulário político brasileiro. E ela passa a ser invocada como um argumento deslegitimador da intervenção da Igreja na arena pública. Ora, lá em Católicas nós discutíamos e dizíamos, e tínhamos um problema, como, sem desqualificar a invocação do Estado laico, entender essa dupla recepção aparentemente contraditória. Ou todas as intervenções religiosas na esfera pública ferem o princípio democrático da laicidade ou nenhuma delas o fere. É aí que entra a Leger, de novo, com uma proposta instigante de compreensão. Ela diz o seguinte, que é exatamente essa distinção de que eu falei antes, né, na recepção do discurso da Igreja, que legitima o discurso sobre a moral pública e a justiça social, e que desqualifica o discurso sobre questões consideradas da vida privada, que permite dar conta dessa contradição aparente. Por quê, diz ela? Como no domínio público e político, a Igreja não dita mais a norma, dado o processo secularizador das sociedades modernas, ela pode legitimamente colocar a sua posição, o seu ponto de vista próprio, propor normas e referências para a ação, porque essas não se impõem às pessoas, mas lhes permite elaborar o sentido das suas escolhas pessoais, né, aquelas que o desejam. A política rege-se por sua legalidade própria, e não pelo que dita a Igreja. Então, ela vem e apresenta o seu discurso. E aí diz a Leger, é no domínio da moral privada que a Igreja continua a reivindicar o seu direito de fixar normas que devem dizer respeito, segundo ela, a toda a sociedade, não apenas ao seu rebanho. Ela faz isso em nome de uma competência que a inspiração divina lhe confere, quando se trata de legislar sobre questões que ela considera tocar
a ordem da natureza. E aqui, então, vamos chegar ao que nos interessa, especialmente nos debates de hoje. Para a Igreja, todas as questões que revelam da ordem da natureza, que relevam, dessa ordem da natureza, casamento, família, contracepção, aborto, reprodução assistida, pesquisas com células tronco-embrionárias, são questões que se situam no limite fora do político, não dizem respeito ao debate público, né? E, por isso, é que a Igreja todo o tempo reafirma que ela não está fazendo política quando ela busca interferir, por exemplo, em processos legislativos relativos a esse tema. Porque ele não é questão de política, porque política é discussão e debate. Essas questões não são para ser debatidas, não é? Bom, na lógica da Igreja, essas questões escapam à capacidade de decisão das pessoas, pois encontram resposta em uma ordem transcendente, sobre a qual não se pode pretender nenhum controle. O preceito que rege o comportamento moral nesse campo é o da obediência às leis inscritas no coração do homem. E aí eu fiz questão de dizer assim, né, do homem, porque para a Igreja as mulheres não têm coração. Ironia à parte, não se coloca mesmo para as mulheres, quer dizer, muito menos do que para os homens, a possibilidade de fugir à natureza, né? Os homens podem não ser pais. Nós, mulheres, temos a nossa humanidade atrelada à realização da maternidade. Potencial ou real, concreta ou espiritual. Eu, Zeca, não tenho filhos ou filhas, mas todo mundo diz, Zeca, mas você tem sobrinhos. Bom, daí, segundo essa lógica institucional, a impossibilidade de que sequer se discutam pesquisas com células embrionárias, contracepção, aborto legalizado, eutanásia, uniões homossexuais. No livro da Leger, que eu andei lendo para essa fala, e referido aqui, o livro dela tem um título provocativo, instigante, que é Le catholicisme, la fin d'un monde. O catolicismo, o fim não do mundo, mas de um mundo. Ela se pergunta, haverá alternativa para o que ela chama de exculturação, que eu pus desqualificação, do catolicismo, a não ser apresentando-se para a sociedade como essa cidadela moral no seio de uma sociedade que perdeu as suas referências, uma sociedade de morte, não é? Isso tem tudo a ver com o que disse o Gianotti no texto citado de início. Não é a política, mas é a moral que salvará o mundo. E viva a Igreja. Porque esse é o seu campo. Nesse sentido, e aí eu vou linkar isso com uma questão que me parece assim extraordinária, que é exatamente a reivindicação feminista de se pensar sexo e reprodução no campo dos direitos, né? O reconhecimento, vou chegar lá, o reconhecimento da autonomia dos indivíduos, em especial das indivíduas, na condução da sua vida afetiva e sexual, permanece para o catolicismo um tema proibido. A Michelle Perrot publicou há pouco tempo um livro cujo título era, eu vou ler em português, Igreja, Sexo e Gênero, a Parte Maldita. E depois ela fala, é um livro sobre religião e sexualidade, e ela fala do sexo como essa parte maldita. Não é difícil vislumbrar os embates com o pensamento feminista. Voltando a Leger, ela lembra que as mulheres, e isso eu achei muito interessante, são as primeiras a fazer a experiência de que a natureza não é mais uma ordem. Não é mais o destino biológico que nos rege. Nosso corpo nos pertence. Isso é uma revolução enorme
da qual nós muitas vezes não nos damos conta e a qual as pesquisas fazem pouca ou nenhuma referência. Essa experiência, diz a Leger, em poucos anos arrancou uma ou duas gerações de mulheres ainda socializadas em um catolicismo de submissão ao padre, ao marido, a Deus, à natureza, arrancou as mulheres a submissão, em um catolicismo, eu já vou terminar, a uma concepção da inelutabilidade do seu destino de mulheres, destinadas a gravidezes sucessivas ou a correr riscos pessoais consideráveis para escapar a essas gravidezes. A desqualificação do discurso católico hoje em matéria de sexualidade e de procriação tem a sua origem mais profunda nesse abalo sísmico invisível. Esse é o significado em termos de mudança cultural e política de se tratar sexo e reprodução no registro dos direitos e da cidadania e não no registro da submissão à natureza. Eu lembro aqui a excelente introdução da Betânia Ávila no livro Novas Legalidades e Democratização da Vida Social, em que ela fala do sentido revolucionário ou transformador da busca por legalidade no campo da sexualidade e da reprodução. Revolucionário ou transformador porque contraria a lógica do controle, da repressão e da interdição vigentes nesse campo, e não só pela igreja, mas também pelo mercado. Inclusive porque revolucionário, porque são os próprios sujeitos ou as próprias sujeitas que inventam esses direitos, esse novo campo da legalidade. E aí, de fato, o campo jurídico é muito lento para se apropriar de tudo isso. É essa revolução contemporânea da relação à natureza que coloca em questão as tentativas da Igreja de controle dos corpos e dos sexos, fazendo seu discurso sofrer essa crise de plausibilidade sem precedentes. Nesse sentido, as discussões em torno da liberalização do aborto e do uso de células-tronco embrionárias são emblemáticos. Como no caso do reconhecimento público de uniões homossexuais, a reivindicação feminista do tratamento da reprodução, não no campo da compaixão, do acolhimento dos pecadores sem admitir o pecado, a igreja que perdoa a mulher que aborta sem, evidentemente, admitir a validade do pecado do aborto, mas no registro dos direitos coloca radicalmente a questão. Não se trata mais da atenção às pessoas, mas do sentido da igualdade e da justiça. Na medida em que se sai, eu estou terminando, na medida em que se sai do registro dos males da condição humana, registro em que a igreja se move como expert sem concorrente, expulsa da posição de compaixão, a igreja é obrigada a tomar posição sobre o terreno do debate público em que as mudanças acontecem. E é aí que ela se apropria, de alguma forma, do discurso científico que ela mesma produz na sua Pontifícia Academia para a Vida, para legitimar essa sua intervenção. Bem, eu acredito que há muita coisa para se pensar e debater nesse campo, mas eu termino de novo recorrendo ao final desse texto da Betânia, que é essa introdução ao livro dela. Ela conta muito interessantemente que em 2003 o Prêmio Nobel da Paz deveria ter sido dado a não menos que João Paulo II. Este pontífice foi preterido para receber o prêmio e quem o recebeu foi uma mulher muçulmana defensora do Estado laico. Segundo a imprensa internacional, as razões da não concessão do prêmio ao Papa foram tudo aquilo que ele estava falando naquela ocasião sobre homossexuais, sobre camisinha, sobre planejamento familiar. Talvez esse seja um sinal dos tempos, como gosta de dizer a Igreja, a indicar que os tempos são outros e que é possível imaginar uma sociedade livre da tutela eclesiástica.